eu sou a Rossana, instrutora de Mindfulness e Meditação. Eu sou formada pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em Neurociências, Psicologia Positiva e Mindfulness pela PUC do Paraná. Bem-vindo ao meu canal, o Profundamente, e o vídeo de hoje, se você quiser, pode te levar a transformar a maneira como você vive a sua vida. Eu começo esse vídeo te dizendo: seu passado não existe. Como, Rossana? Como que meu passado não existe? Você pode estar argumentando agora. Eu lembro de tudo que eu vivi, eu estava ali presente, como que ele não existe? Então eu vou reformular um pouquinho aí a frase. Seu passado não existe, a não ser que você queira. Bom, como a gente tem estudado Mindfulness aí ao longo do tempo, a gente pode lembrar que a Mindfulness afirma pra gente que o único momento em que a gente pode fazer alguma coisa efetivamente pelas nossas vidas é o momento do agora. E se a gente pensar, o agora é um evento quântico que contém nele ao mesmo tempo presente, passado e futuro. Porque nós somos o resultado das aprendizagens e desaprendizagens que nós tivemos no passado, e nesse momento presente eu estou definindo o meu futuro pela minha ação, pela minha inação, pelas minhas escolhas e decisões. Então, o momento do agora, ele contém os 3 tempos básicos que o ser humano costuma lidar na sua vida: passado, presente e futuro. Mas vamos ver isso mais detalhadamente, com um pouquinho mais de calma. Eu não sei se você sabe, mas as práticas de Mindfulness, elas tiveram inspiração e origem na tradição budista. Talvez a maioria de nós nem conheça bem o Buda, já que no Ocidente a tradição cristã é a que teve mais divulgação. Mas o Buda, ele tinha um método de ensinar muito semelhante a Jesus. Ele gostava de estar entre o povo, ele abriu mão de todas as regalias que ele poderia ter, e ele gostava de conversar com as pessoas, de saber como elas vivem, de estar com elas. E uma das formas que ele tinha de ensinar, a metodologia de ensino dele, também era extremamente parecida com Jesus. Ele gostava de ensinar por histórias e palavras. E uma dessas histórias do Buda encaixa direitinho para o vídeo de hoje, que é a história do homem que recebeu uma flecha. Então, um homem é flechado por uma flecha envenenada e a sua família quer imediatamente chamar um médico para retirar essa flecha e curá-lo. Mas esse homem, ele se nega que a flecha seja retirada enquanto ele não soubesse quem atirou nele, qual era a casta, né, a posição social que essa pessoa pertencia e qual era o motivo. E mais, ele queria saber a altura desse homem, a cor desse homem, a força desse homem, que tipo de arco ele tinha usado, qual a madeira que constitui esse arco, a corda que se estendeu, né, que tensionou a flecha, do que ela tinha sido feita. E enquanto ele se preocupava com todas essas questões do passado, porque atirar a flecha tinha acontecido no passado dele, o presente dele era um ferimento envenenado, enquanto ele se preocupava com todas essas questões, o veneno foi fazendo efeito no corpo e ele morreu da flechada. Então a gente vê aí uma parábola onde nós temos uma pessoa extremamente apegada a um passado, muito recente, mas a um passado, o atirador e a sua motivação, que não permitiu que a flecha fosse removida do seu ombro, que era a ação ideal no presente que ele deveria ter tido para continuar vivo, e com isso ele acabou decidindo pela sua própria morte, pelo seu futuro. Então, o apego ao passado, a falta de ação no futuro, definiram o futuro deste homem. Segundo ainda o próprio budismo, o apego é uma das causas do sofrimento humano, se não a causa mais potente do sofrimento humano.
Então, quando eu estou muito apegado ao passado, eu fico invocando as lembranças do que aconteceu, mesmo que elas não tenham sido desagradáveis, sejam agradáveis, eu vou criando um sofrimento para mim mesmo, como o homem da flecha, que deixa de agir no presente, fixado no que aconteceu no passado, distante ou recente. Então, no nosso cotidiano, a nossa mente ela tem esta tendência de ficar revivendo e de fortalecendo tudo aquilo que aconteceu no nosso passado ou situações específicas que não existem mais, a não ser que a gente insista em manter esse passado vivo no meu pensamento. Eu tenho somente um momento do agora como uma oportunidade para curar as minhas feridas e criar um futuro mais saudável. Como que eu posso afirmar isso? Quantas coisas que aconteceram no nosso passado que a gente nem se lembra? Nós temos uma memória bastante seletiva. Geralmente, esse conjunto de lembranças que a gente tem dos fatos do passado, eles têm um significado mais forte, eles têm um aspecto emocional, eles têm um aspecto de sentimento, mas nós não conseguimos trazer aí numa linearidade, como a gente entende o tempo, tudo o que nos aconteceu. Nós temos flashes esparsos do que seriam o passado, que foram selecionados pelo impacto que eles tiveram na nossa vida, e alguns deles nós insistimos em manter, às vezes por autopiedade, às vezes por autoafirmação, às vezes por vaidade, e às vezes até como uma referência do que fomos e do que podemos ser. Então o passado, ele é uma construção mental que eu revivo em alguns momentos, e algumas pessoas revivem em alguns momentos todos os dias. Por exemplo, uma pessoa que é depressiva, o gatilho que disparou essa depressão, ele é revivido a todo momento. Uma pessoa que é ansiosa, a todo momento vê nas situações que ela está por viver a possibilidade de dar errado, de ela não conseguir lidar com aquela situação. Então, uma emoção, algo no passado, despertou esse alarme dentro dela, e toda e qualquer situação recebe uma pitada, se não um tempero completo desse gatilho do passado que está influenciando o presente, e se nada for feito, também vai influenciar o futuro. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver como que nós podemos nos libertar dessas amarras do passado para viver plenamente o nosso presente e construir um futuro da forma que realmente nós queremos vivê-lo, o futuro que nós queremos ter. 3 áreas da ciência vão nos ajudar a entender como isso é possível: a própria mindfulness, a física quântica e a neurociências. Calma, a gente vai traduzir, tentar simplificar ao máximo como cada uma dessas áreas colabora com esse processo de desapego ao nosso passado. Então, fica comigo até o final desse vídeo para que a gente vá caminhando nessa construção, e o fato de eu afirmar que o seu passado, o meu passado não existem, vai se tornando cada vez mais claro. E por que eu selecionei essas 3 áreas para nos ajudarem a entender essa afirmação? Então, a Mindfulness, ela nos oferece a oportunidade de aprender verdadeiramente a estar no momento do agora. Enquanto a física quântica, ela traz para a gente uma visão de tempo um pouquinho diferente do que a gente imaginava. Ela mostra a nossa realidade muito mais maleável. E a neurociência afirma que o nosso cérebro é capaz de se reprogramar, criando novas conexões. Então, tudo isso, todas essas afirmações conjugadas vão ser capazes de nos dar um caminho para nos libertar do nosso passado. E eu vou te fazer uma perguntinha. Quem de nós já não se sentiu preso
a lembranças, experiências do nosso passado, muitas vezes revivendo dores e as emoções que elas nos causaram no momento que elas aconteceram. A morte de um ente querido, por exemplo, o rompimento de um relacionamento amoroso, um acidente de trânsito, palavras duras que a gente ouviu ou que fomos nós mesmos que falamos. Quem de nós já não teve vontade, lá como nos filmes, de voltar ao passado e ter a oportunidade de fazer algumas coisas ou tudo diferente, porque a gente tem a certeza que aquilo que a gente decidiu no passado, aquilo que a gente fez lá atrás, está influenciando no nosso presente e a gente tem medo que isso continue acontecendo para o nosso futuro. Isso é bem descrito numa música. A hora que eu estava aqui estudando para esse episódio, eu lembrei de uma música dos Titãs chamada Epitáfio, que descreve bem esses questionamentos, essas incertezas que a gente tem. Como a gente não pode usar a música aí do Titãs por causa de direitos autorais e a minha voz realmente não vai dar para cantar para vocês, eu vou ler um trechinho da música para vocês. Esse trechinho diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. E aí, ouvindo esse trechinho da letra da música Epitáfio, a gente, lógico, vai pensar: bom, quem de nós não tem os seus traumas, não se culpa por erros cometidos, não tem medo de arriscar, fazer diferente e acabar por perder as oportunidades que a vida está nos dando? Tudo porque a gente insiste em manter o passado presente. E se a gente continuar assim, eu vou ter na minha vida cada vez mais do mesmo, porque eu vou vivendo num ciclo vicioso. Eu vou tomando como base as minhas decisões, tudo que aconteceu no passado, tentando ou evitar ou reproduzir o meu passado, eu vou mantendo as mesmas atitudes e esse ciclo vai produzindo mesmas condições. Só que eu esqueço que eu sou diferente a cada dia, que a cada elemento que eu vivencio, que a cada alimento que eu coloco no meu corpo, que o meu próprio corpo, a cada instante, tem uma célula nova, um evento novo acontecendo. Então eu não sou a mesma pessoa, não tenho mais o mesmo cérebro, porque ele já teve agregado a ele uma série de informações, mas insisto em manter uma receita para ter os mesmos resultados, o que vai ser impossível, ou me limito acreditando que aquela pessoa que eu fui no passado, que aquilo que me aconteceu, vai voltar a acontecer. Então, por medo, por proteção, por insegurança, eu vou freando a minha capacidade de decisão, eu vou freando a minha capacidade de criatividade para inventar novas coisas e eu vou me mantendo tal qual no passado, embora eu esteja no presente. Vamos entender isso um pouquinho com um exemplo. Acho que todo mundo já passou por isso que eu vou usá-lo. Imagina que você está andando num ambiente e você dá uma topada com o seu dedinho do pé numa cadeira. Só de lembrar, para mim, ele já dá aquela sensaçãozinha de né? De dor. Então, a gente vê que só de invocar essa lembrança, a gente já tem aí uma sensação. Então, na hora que nós damos uma topada no dedo, aquela dor faz a gente ver estrelas. De uma intensidade, de uma potência gigantesca. Mas aos poucos, essa dor vai passando. E se a gente não se machucou, em meia hora, mais ou menos, no máximo, fica lá no meu dedinho um leve incômodo, mas aquele momento de dor,
onde você falou, não vou aguentar, você não sabe nem descrever a potência daquela dor, ele passa. Por que isso acontece? Porque todo o nosso sistema nervoso, ele vai trabalhando de forma a produzir anticorpos e substâncias para diminuir essa dor e possibilitar que a nossa vida volte ao normal o mais rápido possível. O nosso organismo, ele não fica ressentido ou querendo entender tudo o que aconteceu com ele, por exemplo, como o homem da flecha. Ele age no momento do agora, prontamente, para deixar a dor para trás e que a nossa vida possa continuar. O nosso organismo foi programado assim. Se eu vou seguindo a minha vida, essa topada fica no passado, mas eu posso optar para trazer essa topada no dedo para ficar presente o meu dia todo. Basta cada pessoa que eu encontrar eu ficar revivendo a história, contando o que aconteceu, lamentando tudo aquilo que aconteceu, xingando quem deixou a cadeira fora do lugar, me colocando na posição de vítima. Eu posso ficar o dia inteiro trazendo aquele incômodo para minha lembrança, por decisão. Eu revivo aquilo a todo momento, porque eu quero. E revendo a todo momento aquela situação por eu quero, eu corro o risco de perder oportunidades, de perder situações, de observar coisas que estavam acontecendo na minha vida, naquele agora, que iam me enriquecer, que iam me ajudar, que iam ser importantes para que eu produzisse novas situações de uma vida até melhor. Então, por que a gente tem lembranças de um passado? O passado, ele tem uma função muito, mas muito específica na nossa vida. O passado, ele nos importa apenas como uma possibilidade de análise, reflexão e conclusão de informações que vão se somar aos nossos conhecimentos e que vão nos dar algumas diretrizes na vida. Vamos tomar aí, por exemplo, o caso da topada no dedo. Que informações eu posso tirar disso? Bom, preciso estar mais atento quando eu passo por aquele trecho aqui no meu escritório onde está essa cadeira. Ou, puxa, não posso ficar esquecendo de colocar a cadeira no lugar depois de ter usado, porque eu posso causar um acidente para mim ou para o outro. Ou, nossa, aqui no meu escritório, aqui no meu ambiente de trabalho, o ideal é eu vir de sapato fechado e não vir aí com a sandalinha que eu vim hoje, porque isso vai poder acontecer outras vezes e eu posso me machucar seriamente. Então vocês veem, de uma situação incômoda, ruim, eu preciso tirar uma informação, uma conclusão que vá facilitar a vida. Para isso servem as experiências da nossa vida, para que eu as observe, as analise e conclua aquilo que elas vieram me trazer enquanto conteúdo de informação para que eu viva melhor. Então vamos começar analisando tudo isso a partir da perspectiva da Mindfulness. Para Mindfulness, o passado é composto por uma coleção de lembranças que são recriações mentais de eventos que já ocorreram na nossa vida. Então, embora as experiências vividas também tenham moldado quem nós somos hoje, elas não precisam definir o meu presente e o meu futuro. Principalmente porque quando eu trago esses eventos passados para minha lembrança, essas lembranças podem ser distorcidas pelas minhas percepções e pelas minhas emoções. Como que a gente sabe isso? Com certeza você já teve a experiência de ouvir um amigo seu contando uma história, um fato que aconteceu com ele e exagerando no que aconteceu ou distorcendo totalmente aquilo. Ele está mentindo? Não, às vezes foi a forma como ele percebeu. Ai, olha, eu estava trabalhando no escritório e alguém de propósito deixou a cadeira ali
para eu dar uma topada. Eu tenho certeza disso, porque naquele dia eu precisava ter tido muita concentração, eu precisava estar calma, eu tinha uma apresentação importante e aquilo me desestabilizou. Eu tenho certeza que foi de propósito. Será? Será que isso não é uma percepção das pessoas? Não vem de um processo de mania de perseguição, de baixa estima ou de uma vaidade exacerbada? Então, todos nós já presenciamos alguém distorcendo um pouquinho ou nós mesmos aumentamos um pouquinho a nossa história para ela ficar mais interessante, mais engraçada, ou para as pessoas sentirem mais peninha da gente. Já dizia lá o velho ditado popular: quem conta um conto aumenta um ponto. Então, quando esse movimento que eu faço de resgatar algo do passado, essa construção mental, que eu reorganizo tudo isso para colocar em pauta no meu dia presente, isso pode estar envolto de um número infindável de energias, pode estar envolto de julgamento, pode estar envolto por saudosismo, ou seja, quando eu trago o que me aconteceu no passado para o presente, não são apenas fatos que eu trago. O que eu trago está carregado das minhas interpretações. Quantas vezes eu já me equivoquei interpretando uma situação, criando 1000 cenários na minha cabeça e no final não era nada daquilo. Eu vou dar um exemplo meu pessoal. Eu trabalho numa instituição espiritualista. O trabalho que eu faço é em home office. E a dirigente do nosso trabalho, né, quem direciona todos os movimentos e a produção desse trabalho, também trabalha em home office. E queria me deixar ansiosa, preocupada, nervosa mesmo, era receber uma mensagem assim: Rosana, você pode vir na minha casa agora? Quando eu recebi uma mensagem dessa, ou uma ligação dizendo isso, gente, era impressionante. A minha mente já começava a procurar o que eu tinha feito de errado, ou o que eu tinha esquecido de fazer. Eu já ia com um frio no estômago, morrendo de medo da bronca que eu ia tomar, morrendo de medo de não ter correspondido a uma expectativa, já pensando, meu Deus, como que eu vou fazer para não errar? Por que será que eu esqueci aquilo? E às vezes eu chegava na casa dela e ela tinha comprado alguma coisa e queria me mostrar, ela tinha tido alguma ideia e queria saber a minha opinião, ou ela simplesmente tinha me chamado para comer um bolo, bater papo, porque a gente não tinha se visto durante a semana. Olha só como a nossa mente é capaz de carregar de emoção e de interpretação um fato. Hoje em dia, graças a Deus, trabalhando muito com as minhas inseguranças, com a minha baixa estima, com as minhas necessidades de agradar o outro e de fazer tudo corretamente, eu tinha até aí uma leve mania de perfeição. Isso tá bem, mas bem tranquilo. Eu diria que raramente isso vai acontecer. E eu espero realmente eliminar esse tipo de interpretação dos fatos para que eu tenha uma vida mais calma, mais tranquila. Espere que as informações cheguem até mim para tomar decisões de como eu vou reagir a elas. Mas vejam só como a gente tem essa capacidade de um fato ganhar uma conotação emocional, afetiva dentro da nossa vida, que muitas vezes não é real. E aí, o que a gente pode concluir? Que fatos impregnados de emoção e de percepções equivocadas da nossa parte, eles costumam não nos levar para bons caminhos, de jeito nenhum. E parece que lá no fundo a gente já sabe disso. Sabe aqueles filmes que a personagem principal, ela volta para o passado, tentando modificar o seu presente, na esperança de que ela, modificando tudo o que ela fez no passado, ela construa um presente melhor?
Se você perceber, na maioria desses filmes em que a trama é essa, e nós temos muitos filmes assim, as tentativas de voltar para o passado para consertar o presente, elas não dão muito certo. Geralmente, a lição do filme, né, a mensagem que o filme quer passar é que eu preciso aceitar o que está acontecendo no meu presente e fazer alguma coisa no presente, ali que eu vou arregaçar a manga e transformar a mim mesmo ou transformar as situações para que a vida se modifique. E essas situações em que eu preciso no presente fazer isso acontecem a todo instante. Então, tudo que eu disse até agora já é passado e o futuro, ele tá no momento seguinte, na próxima ideia, na próxima frase. Então, eu vou dar para vocês um exemplo muito concreto. Quando eu preparo um episódio aqui para o canal, eu estudo, eu escrevo, eu organizo o texto, eu reorganizo, eu me dou uma aula em voz alta, porque eu tenho uma lembrança auditiva muito boa, né? A minha memória auditiva é muito boa. E eu organizei todos esses conteúdos num passado. Quando eu começo a gravar esses conteúdos, é óbvio que eu vou usar essas lembranças, essas informações todas que estão armazenadas no meu cérebro. Só que essas lembranças, às vezes, elas tomam outras configurações, surgem novos exemplos. Se eu ficar apegada ao passado, essa gravação não sai. Porque eu falo, puxa, não foi desse jeito que eu escrevi. Nossa, não foi desse jeito que eu tinha concatenado as ideias. Nossa, não era esse exemplo. Ou então, nossa, eu tinha que ter dado um exemplo ali para trás e não deu. Quando eu vou permitindo que todas essas informações pelas quais a minha mente foi alimentada, elas vão se organizando dentro do meu cérebro, no momento presente, que é o momento em que eu estou gravando, falando isso para vocês, essas informações vão se organizando de uma forma mais orgânica, mais interessante. Muitas vezes eu concluo coisas ou eu tenho exemplos, sacadas que eu não tive no meu passado, mas eu permito que no meu presente eu faça os arranjos necessários para que essa gravação fique mais fluida, para que seja mais fácil eu falar, para que eu tente comunicar para vocês de uma forma mais simples tudo aquilo que eu estudei. Então, o meu presente, ele tem que ser muito dinâmico, muito aberto a mudanças, esperando que no futuro, ou seja, quando você der o play aí no seu videozinho no YouTube, isso que eu produzi seja realmente de interesse, seja produtivo para a sua vida. Então, o futuro nosso sempre está na próxima frase, no próximo gesto, na próxima ideia que a gente vai ter. E tudo, absolutamente tudo que eu falei até agora é passado. O momento do agora é onde eu articulo uma frase, articulo uma palavra, e assim que eu terminei de falá-la, ela é passado. O presente vai depender das articulações que eu fiz no passado e das decisões que eu tomo agora, de como organizar tudo o que eu tenho para falar para um resultado futuro. Olha só como a gente vive instantaneamente presente, passado e futuro nas nossas vidas. Então, a forma de cada vez menos o passado definir o meu presente, ou seja, a forma de eu desapegar desse meu passado, segundo a Mindfulness, é procurar manter o meu foco de atenção no momento do agora. Reconhecendo apenas que esse passado é uma construção mental que não precisa ter poder sobre nós, a menos que eu permita. Então, se o meu passado está me impedindo de fazer algumas coisas no meu momento presente, se o meu passado não me deixa dar um passo adiante, não me deixa fazer diferente, essa decisão é minha, de ficar invocando essa lembrança a todo momento e sofrendo com ela. Ou porque eu não consigo repeti-la, como foi no passado,
justamente porque eu sou uma outra pessoa, aquela pessoa do passado não existe mais, ou porque essa lembrança me traz tanto sofrimento que ela empaca os meus movimentos, que ela me impede de tentar de novo, de fazer diferente, por medo de sofrer da forma que eu sofri um pouquinho atrás. Então, se eu viver o momento presente, tendo a clareza que o passado ele tem por objetivo me trazer informação e conhecimento e que eu posso a cada dia organizar essa informação e conhecimento de uma forma diferente, o meu futuro vai ser cada vez melhor, porque quanto mais eu aprendo, mais conclusões eu posso tirar e a forma de eu viver vai ter muito mais opções e vai ser muito mais rica do que eu estou vivendo agora, nesse instante. Então esse movimento, ele nos liberta das emoções negativas associadas ao passado, como arrependimento, como culpa, como julgamento, e nos dá uma possibilidade de decidir o que efetivamente a gente quer para a nossa vida. E, o mais importante, nos dá a possibilidade de aproveitar o momento do agora. Quantas vezes a gente já não se arrepende no passado de não ter aproveitado? Que a música Epitáfio do Titãs, eu devia ter aproveitado mais, abraçado mais, aproveitado os momentos com a minha família. Às vezes eu preciso perder um ente querido para valorizar isso. Às vezes eu preciso perder a saúde para saber que eu devia ter aproveitado melhor o meu tempo, que eu deveria ter comido melhor. Por que isso acontece? Porque não tem reflexão no momento presente. Eu vou repetindo o meu passado, todo dia fazendo tudo sempre igual. Lá mais uma música, a música do Chico, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. E não me percebo que o presente é a grande oportunidade de eu viver intensamente, de eu aprender muito para construir uma vida melhor. Então a gente vê que o presente ele é muito poderoso, que ele nos empodera também, no sentido que a gente, quando percebe que basta a gente decidir mudar, basta a gente decidir fazer diferente, a gente consegue criar um dia diferente. E o passado deixa de definir o meu hoje, porque eu percebo que eu posso fazer diferente, posso tomar decisões diferentes, posso ver as coisas com outro olhar. Então a gente vai se percebendo mais capaz, mais apto para moldar um futuro, que é o instante seguinte, de acordo com o que a gente quer, de acordo com o que a gente sonha viver. E isso reduz muito a nossa carga de sofrimento, já que esse sofrimento, ele geralmente tem origem na ruminação mental que a nossa mente cria, revivendo eventos do passado, tentando prever o nosso futuro, pulando o momento presente. Então a nossa mente ela faz esse salto, passado, futuro. Se foi assim, vai ser desse jeito. Se está acontecendo isso, o resultado vai ser esse. Praticamente ignorando a nós mesmos, a nossa ação, a nossa capacidade de decisão para deixar esse passado para trás e efetivamente construir uma nova vida. Então aquela frasezinha que costuma aí permear os nossos pensamentos, que é eu não devia ter feito, vai sendo gradualmente substituída, quando a gente vai percebendo isso, por, bom, naquela época eu não sabia, agora eu sei. E se agora eu sei, eu posso fazer diferente. Vai se substituindo um ciclo de repetição por um ciclo de inovação. Então, a Mindfulness nos ensina que eu preciso aceitar o meu passado, ou seja, eu não mudo, aceito, eu não posso mudá-lo, aceito as minhas lembranças, mas posso dominar o efeito delas sobre a minha vida, decidindo como, o que e quando eu quero pensar sobre algo do passado e para que, principalmente, para que eu vou fazer isso. Dentro dessa abordagem
da Mindfulness, a física quântica explica muito bem o que acontece. Eu vou usar da física quântica 2 afirmações, 2 postulados para explicar essa questão de que o nosso passado não existe. O primeiro postulado que a gente vai usar da física quântica é o seguinte: partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo até serem observadas. Vamos traduzir isso num exemplo prático cotidiano que a gente entenda. Imagine que a gente está num jogo de cara ou coroa e eu jogo a moeda para cima para definir o resultado. Enquanto a moeda está girando, enquanto eu não faço nenhum movimento para pará-la, existem as 2 probabilidades, tanto do resultado desse jogo ser cara, quanto o resultado desse jogo ser coroa. Existe uma superposição de estados. Pode ser isso ou pode ser aquilo. Existem ambas probabilidades e tudo vai permanecer sendo uma probabilidade enquanto eu não tomar a decisão de parar a moeda e olhar para ver qual foi o resultado. Antes disso, o que existem são probabilidades, praticamente com a mesma porcentagem de ocorrer. Se o passado, como a gente viu, assim como o presente, eles são construções mentais que dependem da nossa percepção e da nossa interpretação, e a gente viu que essa capacidade de interpretação não é estática, porque eu, enquanto ser, vou mudando todo dia, sou diferente todo dia, a gente percebe que existem novas probabilidades e novas informações a todo momento. E que sou eu que decido qual probabilidade, a física quântica usa bastante esse tempo, colapsa na minha vida, ou seja, se torna real. Quem me acompanha no canal aqui deve lembrar de um vídeo que tem por título Por que eu subi no bote. Se você não assistiu, recomendo que assista, ele vai complementar bastante aqui os conteúdos. E nesse vídeo eu falo sobre a minha resistência em descer uma corredeira de bote, porque eu estava apegada aos meus medos, aos meus traumas de um passado, e como isso mudou quando eu me permiti viver o momento presente. A probabilidade de eu descer no bote ou de eu não descer no bote existia até o momento em que eu tomo uma decisão. Então a superposição de probabilidades acontecia ao mesmo tempo e ela só se define, só se torna real quando eu tomo uma decisão. E aí, outro postulado da física quântica que vai nos ajudar a entender tudo isso é o seguinte: partículas entrelaçadas permanecem conectadas de tal forma que a mudança no estado de uma afeta instantaneamente a outra, independentemente da distância. Como que nós vamos entender isso? Quantas coisas a gente viveu num passado que a gente achou que a gente ia sucumbir a elas, que a gente não ia sobreviver. E aqui estamos nós, firmes, fortes e provavelmente mais firmes e mais fortes justamente porque nós passamos por essa situação. E isso aconteceu porque a gente aprendeu a significar de uma forma diferente os fatos que aconteceram na nossa vida. Ou seja, as experiências passadas, elas vão sendo frequentemente reinterpretadas e ressignificadas conforme novas informações e novas perspectivas vão sendo inseridas na nossa vida. Então lá um conjunto de partículas, como diz a física quântica, que está unido, eventos do meu passado que estão ali, à medida que vão se agregando aquele conjunto de informações, outras informações, elas vão moldando aquele primeiro conjunto de uma forma diferenciada. Elas vão me dando uma outra perspectiva. Então, uma pequena informação, um novo raciocínio, uma
estabilizada emocional, dá para nós um olhar totalmente diferente da situação. E a gente sabe disso. Tanto é que às vezes quando a gente está muito agitado, muito nervoso, a gente faz assim, peraí, para, respira. A gente sabe que se a gente modificar a minha situação emocional, se eu me permitir uma pausa, talvez eu olhe para esse conjunto de uma forma diferente e consiga agregar um novo elemento que vai me trazer uma nova solução, uma nova perspectiva daquele problema, daquela situação que eu estou vivendo. E às vezes esses elementos que eu agrego são uma nova forma de encarar a vida, são caracterizados por um movimento de coragem, são caracterizados por um movimento de perdão ou de auto-perdão, de compaixão, de compreensão. Então você veja, quando eu trago para mim a responsabilidade de ressignificar, de olhar com mais cuidado, de tentar compreender, eu vou mudando todo um conjunto que antes existia na minha mente e sou capaz de ressignificar tudo aquilo que está dentro de mim. E segundo a física quântica, algo que é diferente, que eu acrescentei uma informação, que teve modificada a sua estrutura por uma única partícula, não pode nos afetar da mesma forma que antes, porque é um conjunto diferente. Então eu sou capaz de, como dizem alguns autores, segundo essa teoria da física quântica, de mudar o meu passado. Na verdade, a gente não muda literalmente o nosso passado. O que a gente faz, então, é reconsiderar toda a nossa percepção desse passado e isso influencia grandemente a forma como ele vai ter significado na minha vida. Isso pode ser alterado totalmente, porque o nosso conjunto de experiências, aquilo que a gente vai vivendo no dia a dia, nos transforma em novas pessoas, capazes de ter novos olhares sobre as mesmas situações. Então, quando eu estou no presente e me permito ter esse novo olhar para possibilidades futuras, me permito decidir diferente daquilo que eu costumo fazer, isso possibilita que eu crie para mim novas narrativas e novos caminhos. E nisso a neurociência se encaixa perfeitamente, porque os neurocientistas já afirmam que o nosso cérebro é uma máquina complexa de organização de informações. E para eles, um dos fatos mais intrigantes é essa nossa capacidade de lembrar do que nos aconteceu no passado. Então, as nossas lembranças do passado, elas são armazenadas em redes neurais, que são conjuntos de neurônios que estão interconectados, e quando a gente revive uma dessas lembranças, quando a gente decide ativar essa lembrança, essa rede neural é literalmente ativada, ela recebe um impulso eletroquímico e isso traz à tona as experiências do passado da forma como nós lembramos dela. Isso não quer dizer que é exatamente da forma como elas aconteceram. Lembra, a gente viu aí no comecinho do vídeo como a nossa carga de emoção e a nossa carga de percepção afeta essa gravação dessa informação pela nossa mente. Afeta a forma como essa conexão neural ela vai se formar. Então isso quer dizer o seguinte: o nosso cérebro ele se reorganiza sempre a cada nova informação que ele recebe, formando conexões neurais novas, conexões neurais inéditas. É a história que a física quântica explica da nova partícula que se agrega ali, modificando o todo de partículas que já existia. E a gente precisa lembrar que entre nós e o passado existe uma distância pelo menos linear de tempo, ou seja, o que aconteceu e o que eu estou trazendo agora, existe uma distância de tempo, mesmo que ela seja
de segundos, de minutos. Isso significa que, embora as nossas experiências do passado elas possam ter moldado o nosso cérebro de uma certa maneira, isso é impermanente, pois a cada nova informação que vai sendo inserida no nosso sistema, no nosso cérebro, ele se reorganiza, ele se remodela, ele se readapta a ela e, portanto, oferece para nossa mente uma possibilidade de ver tudo de uma ótica totalmente diferente. Então a gente vê que a cada instante do agora são criadas oportunidades da gente reprogramar todos os nossos padrões de pensamento e comportamento que foram estabelecidos por experiências passadas. Então a neurociências ela vai percebendo que essas conexões elas não são registros estáticos, mas elas são dinâmicas e elas podem ser alteradas sempre e efetivamente o são, segundo as nossas condições emocionais, mentais, físicas e até espirituais. A gente já viu filmes, por exemplo, que pessoas que perderam um ente querido, que estão desesperadas, que não vivem bem, vão a um determinado local ou alguém lhes traz uma mensagem escrita desse ente querido e isso muda toda a perspectiva delas, acalma o coração, elas se sentem melhor. Então, uma informação traz uma nova perspectiva de vida. Aquilo que gera sofrimento gera agora uma aceitação, uma alegria, uma tranquilidade sobre o que está acontecendo. Ou como lá o meu caso, eu vou desesperada atender o chamado, vem aqui na minha casa agora. E quando ela fala, eu te chamei porque se eu não chamo você assim, você não vem, tá sempre na correria. Senta aqui, vamos bater papo. Essa informação tranquiliza todo o meu sistema e muda toda uma percepção. Ou seja, eu posso largar aquilo que o meu passado me trouxe e viver o meu momento presente plenamente. Mas eu também posso ficar assim, esse bolinho, esse chazinho, daqui a pouco ela vai entrar no tema que ela quer. Isso aqui é só para dar uma acalmada, para preparar o terreno, mas aí vem. E você imagina, se eu fico permanecendo nessa minha percepção que veio das minhas experiências do passado, aquele bolinho com café se torna um pesadelo. Até que ela fala, bom, então tá bom, agora eu preciso trabalhar, ou a gente se vê a semana que vem, ou eu resolvo me despedir, ir embora e percebo, nossa, podia ter aproveitado mais esse bolo com café se eu não ficasse com essa pulga atrás da orelha, com medo de um passado onde talvez quando sempre me chamavam para conversar, quando alguém que eu tinha uma relação de autoridade me chamava, eu tinha medo de como essa pessoa ia analisar o meu comportamento. Veja como a gente perde muito o nosso momento presente, porque a gente insiste em manter esse nosso passado vivo. E a gente tem essa capacidade de ressignificar muito fácil. Eu acho que a maioria de nós aqui que está assistindo esse vídeo já passou pela experiência de perder um ente querido há algum tempo. A dor da perda desse ente querido, ela na época parece que ela não vai ser ultrapassada. Parece que a nossa vida mudou totalmente e que nunca mais a gente vai ser capaz de sorrir, de brincar, que a gente só vai chorar e a gente só vai se lamentar. Mas se nós somos pessoas saudáveis, se nós vamos nos permitindo viver o dia a dia, a gente vai vendo que aos poucos essa dor ela vai sendo substituída por uma saudade e por uma busca não do que a gente perdeu, mas do que a gente viveu juntos. Então a gente vai ressignificando nessa ferramenta poderosa que a gente tem e isso vai reduzindo o peso dessa perda, da forma como essa antiga lembrança está impactando a nossa vida no momento de agora. Então, à medida que a gente vai conseguindo ordenar o nosso pensamento, refletir e concluir,
a gente vai sendo capaz de relembrar daqueles que partiram com risadas, com alegria, porque a gente vai optando por reter em nós a vida boa que a gente viveu com elas e vai se desapegando dos elementos que nos traziam sofrimento. Se vocês perceberem, é muito comum, depois de algum tempo, a gente relevar mesmo as características ruins daquela pessoa, aquilo que ela não era tão boa, e trazer cada vez mais presente aquilo que foi importante, aquilo que a gente viveu e nos deu uma sustentação de vida. Então olha a capacidade gigantesca que a gente já tem exercido em alguns momentos da nossa vida de ressignificação, de retomada de uma ideia para uma nova análise, que está faltando apenas a decisão da consciência desse poder em nós. Então a gente viu que a Mindfulness nos oferece a possibilidade de ter um foco no momento presente, que a física quântica nos oferece a possibilidade de não viver esse tempo linear, um segundo atrás do outro, mas de viver intensamente presente, passado e futuro no momento de agora, usando o passado como referência, o presente como oportunidade de ação e o futuro como a oportunidade de criar aquilo que eu realmente quero viver. Então, quando a gente integra os conhecimentos da Mindfulness, das neurociências e da física quântica, fica muito, mas muito evidente que o passado não precisa ser uma prisão na vida da gente. Essa prisão que nos impede de viver a nossa vida com plenitude. Então a Mindfulness nos ensina a estar presente, a física quântica a ver a vida como um campo de possibilidades infinitas, onde o que vai acontecer depende única e exclusivamente da minha escolha, não está pré-definido por um passado. E a neurociências vai me mostrando que essa capacidade de neuroplasticidade, de reorganizar ideias, informações, vai me capacitando de me desapegar de resultados que a minha mente pré-define para resultados que eu posso modificar totalmente segundo a minha ação nesse momento. Infelizmente, nós temos sido prisioneiros de fantasmas que a gente insiste que nos assombrem. Eles até querem ir embora, mas a gente não abre a porta para que eles vão. Na verdade, passado, esses fantasmas que a nossa mente nos traz, tem que ser visto somente como um conjunto de fatos pelos quais a gente passou e que tem por objetivo nos oferecer algum aprendizado. A ideia de que o passado não existe não é uma negação de tudo aquilo que a gente viveu, de tudo aquilo que a gente passou, mas sim tem a ver com um convite para que a gente não seja definido por essas experiências. Se eu sofri no passado, eu não preciso continuar sofrendo. Se eu errei no passado, eu não preciso me culpar por isso. Se eu não aproveitei o meu passado, eu não preciso ficar me julgando por isso. Eu posso simplesmente, a partir de agora, fazer tudo diferente. Existem muitas probabilidades. Qual a probabilidade que eu vou agarrar e fazer que ela se torne realmente efetiva? Que eu vou fazer que colapse na minha vida e me traga tudo aquilo que eu espero viver, com alegria, com satisfação, com leveza, com tranquilidade. Então, essa abordagem integrada, Mindfulness, física quântica, neurociência, ela nos oferece um caminho para uma transformação pessoal e para um bem-estar muito maior, vivido de nós para conosco mesmos e de nós para com as outras pessoas, porque nos permite construir uma vida mais rica, mais significativa
Isso é compreender o mecanismo da vida do nosso sistema, que é marcado, como diz o budismo, pela impermanência. Nada permanece, nada é igual, nada se repete, tudo tem um fim. E quando eu assumo essa impermanência, eu realmente assumo o protagonismo da minha vida. Eu assumo a responsabilidade de decidir quem eu sou e de quem eu vou ser. Eu assumo a responsabilidade do que eu quero viver e do que eu vou viver no futuro. Então, eu espero muito que o passado que a gente viveu juntos nesse vídeo, porque tudo que eu falei já está no passado, como informação e fato que foi armazenado pela nossa mente, ele esteja muito presente, mas somente enquanto informação, que vá possibilitando com que a gente aproveite todas as oportunidades que a vida nos dá no nosso presente, para que a gente garanta para todos nós um futuro mais leve e muito melhor. E falando em aproveitar as oportunidades do presente, vamos usar as técnicas da Mindfulness a nosso favor para ajudar a nos libertar desse passado que não existe mais, como a gente já viu, existe apenas na mente daquele que insistir em permanecer no velho e não inovar a cada segundo. E vamos então para um momento de prática. Agora então é hora de prática, vamos lá? Feche os olhos, ajuste a sua postura de forma a ficar bastante confortável e que nada na sua posição lhe incomode durante a sua prática meditativa. E com uma respiração mais profunda, vai iniciando o início dessa prática, trazendo inicialmente a sua atenção para o momento presente, apenas para observar o seu corpo. Toda vez que a sua mente devagar, volte a atenção para perceber como seu corpo está. Permaneça assim sobre alguns segundos. Vá percebendo se existem tensões, alguma dor, algum incômodo. Vá se tornando consciente do seu corpo no momento presente, de como ele está agora. Não deixe que a mente te traga diagnósticos de dores que você costuma ter, que estão vinculadas a um passado que não é o momento que você vive nesse instante, agora. Depois de ter realizado essa percepção, dê o comando para sua mente para relaxar o seu corpo e observe o comando fazendo efeito na sua musculatura, na sua postura. Se necessário, repita algumas vezes esse comando mentalmente. Vá ordenando o processo mental e vá sentindo como a sua mente programa o seu cérebro para realizar as tarefas necessárias para você chegar a este relaxamento. É você dominando a sua mente e o seu cérebro no momento de agora.
Se algum pensamento lhe vier à cabeça sobre coisas do passado ou o que você precisa fazer no futuro próximo, simplesmente não dê atenção a eles. Deixe que eles passem por você como alguém que você não conhece passa por você na rua. Vamos começar agora a trabalhar com o nosso passado, no sentido de começar a nos libertar daquilo que nos incomoda, daquilo que não faz bem, de tudo aquilo que nos limita. Para iniciar esse trabalho, traga alguma lembrança do seu passado que não lhe faz bem. Procure não ir diretamente para as lembranças mais difíceis. Selecione algum episódio mais simples, mas que você tenha certeza de que isto não é bom para você e relembre mentalmente os fatos acontecidos. Procure ser o mais imparcial possível, evitando julgamentos, críticas, envolvimento emocional. Tente trazer esse passado à tona como se você estivesse observando a vida de uma outra pessoa que passou pela exata situação que você passou e que você pode observar fatos, analisar o ocorrido e retirar dessa situação informações, aprendizados. Vá finalizando essa sua visita ao passado. Mesmo que você não tenha concluído de toda a experiência, não há problema, você vai revisitar essa experiência durante algumas vezes nos próximos dias. Faça novamente uma respiração mais profunda e imagine que tudo isso que você se relembrou vai se condensando numa bola colorida que vai se formando em frente aos seus olhos. Vá sentindo como se as energias, informações fossem saindo da sua mente e se condensando em frente aos seus olhos, que ainda vão permanecer fechados, numa bola colorida. Faça um pequeno esforço sem contrair seus músculos, apenas com a intenção mental de expulsar o máximo das informações e dos fatos referentes à situação que você se lembrou, aumentando o diâmetro dessa bola colorida.
Respire mais profundamente novamente. E agora, com a força do seu querer, vá vendo essa bola se dissipar na sua frente até não sobrar mais nada dela. Talvez, desta vez, você não consiga dissipar a bola totalmente durante o intervalo de tempo que nós vamos nos ocupar disso. Mas não há problemas, como eu já disse, você vai revisitar essa prática nos próximos dias. Comece a dissolver a energia dessa bola que vai se desfazendo perante os seus olhos. Use todo o seu querer, a sua vontade. É como se as energias dessas informações das quais você exteriorizou fossem voltando a um estado de energia neutra, pura, que pode parar no ambiente sem prejudicar ninguém, nem mesmo a você. Repita esse exercício meditativo durante os próximos dias, se possível, todos os dias, usando pelo menos 7 dias para cada fato, nunca menos do que isso. Se você sentir que precisa de mais dias, continue a sua prática pelo tempo que julgar necessário. Quando estiver pronto, você pode substituir por uma nova lembrança. Se os exercícios estiverem realmente fazendo efeito, cada vez vai ser mais difícil se lembrar dos detalhes e mais fácil dissolver a energia da sua bola colorida. Não esqueça de respirar profundamente ao terminar a sua prática. Agradecer a você mesmo pela sua coragem e força e fazer as anotações necessárias.